Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, o Deus Pai, Criador, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, por mais este dia nesta vida, por mais esta oportunidade de ainda estarmos neste corpo físico, neste planeta Terra. Você aí, aonde você estiver, em qualquer lugar do planeta Terra, que a graça de Deus esteja contigo. Não importa o nome que você dá a Ele. Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Agradecemos porque neste momento nós estamos gravando mais uma semente de luz do nosso estudo da terceira revelação, o livro dos Espíritos, o segundo Consolador prometido por Jesus. Nós estamos analisando a segunda parte, hoje o capítulo 3. O que acontece com a alma depois da morte? O que acontece com a alma depois da morte? Ela volta a ser espírito. Porque segundo nosso irmão Francisco de Assis, morrendo, nós nascemos para a vida eterna. Aí perguntamos, mas a vida eterna não é para os espíritos que já atingiram a estatura da perfeição? Aí, os espíritos que atingiram a perfeição, eles atingiram a perfeição da felicidade, o mundo feliz. Eles não necessitam mais de reencarnar no corpo de carne para cumprir a lei natural. Nascer, morrer, renascer ainda, para evoluir sempre. Atingindo a estatura da perfeição, ele então alça um voo mais alto para a casa do Pai, que Jesus preparou para todos nós. O que acontece com a alma após o desencarne? O que resta dele? Apenas a aparência da aparência anterior que ele teve no mundo em que ele encarnou. Porque alguns fluidos ainda existem no perispírito. A alma é dolorosa, o desencarne da alma quando deixa o corpo? Não. A agonia do corpo pode durar alguns minutos, algumas horas, até que aconteça a falência dos órgãos, por causa de alguns fluidos que ainda existem no corpo material. O espírito, ele volta para o seu local, que é a eternidade. O espírito é eterno, o corpo não. O corpo tem um prazo de validade.
é temporário. O que sente quando ele desenlaça? O espírito de conhecimento, que tem o conhecimento da verdade, ele se sente alegre, feliz por desatar do corpo de carne. E ele então encontra com os parentes, os familiares de outras vidas, que vêm encontrar com ele, vêm receber, vêm ajudar, ele se desmanhará do corpo de carne. Mas os espíritos que não têm conhecimento, que têm prazer na maldade, prazer em enganar os outros, não respeitava as leis naturais, ele se sente envergonhado, porque quem vem receber ele são os inimigos argós, que estavam esperando o desencarne dele para a desforra, a vingança. Para os espíritos materialistas, os ateus, aqueles que não aprenderam a desapegar da matéria, eles sentem uma grande aflição, porque eles não querem sair do corpo. Mas como é obrigado a sair do corpo, então ele fica perdido, estagnado no meio do caminho, no tempo e no espaço. Aí eles têm uma decepção, porque segundo os seus ensinamentos, morreu, tudo acaba. Aí ele percebe que não, ele está vivo. Aí ele volta para casa. Pensa que ele está internado no hospital, ele pensa que ele sarou. Aí ele volta para casa. Chega em casa, às vezes alguns chegam a assistir o seu funerário. Tenta conversar com seus parentes, eles não dão ouvido. Então ele grita, blasfema, tenta bater neles, percebe que o ataque não toca nele mais. Aí entra a grande aflição. Alguns ficam meses, anos, dentro do lar, sem entender o que está acontecendo com ele. Até que um espírito, uma equipe de espírito bondoso vem, convence ele, levando ele para um plano espiritual. Geralmente eles usam uma pessoa que ele amou na outra vida, que ele tinha uma afinidade em outra vida. Aquela pessoa então vem, aí ele percebe, aí ele aceita, porque muitos espíritos nas reuniões mediúnicas, vários anos que ele desencarnou, ele não acredita que ele morreu. Então há necessidade de um parente que já desencarnou convencer ele, levar ele para uma colônia espiritual ou para um pronto-socorro no mundo espiritual, onde ele vai fazer o tratamento, receber a ajuda que ele necessita. O espírito demora, é difícil para sair do corpo? Não. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Desatando o fio de prata, que é o cordão fluídico, que é ligado o corpo perispírito ao corpo físico, ele desata, ele não quebra. Ele desata calmamente. Desatando o fio, o espírito volta para o plano espiritual. E o corpo, então, começa a descompor, volta para o seu estado natural, que é o composto orgânico. Se resta fluido, volta para o fluido universal, de onde ele veio. O espírito percebe, quando desencarna,
para onde ele vai? O espírito evoluído, que tem conhecimento, ele percebe. Ele se alegra com o encontro dos seus familiares, dos seus amigos, e o sentimento do dever cumprido, da evolução. Mas falamos agora, no nosso estudo, o renascer para uma vida melhor. Nós temos um vídeo que, se você entrar lá, Caminho do Amor, Francisco Pedro, Renascer para uma Vida Melhor, Viagem Astral. Nós gravamos um vídeo de um desdobramento que fizemos e fomos para um hospital que fica na crosta terrestre, no plano espiritual, onde estão internados os religiosos que têm a lavagem cerebral, porque a igreja prega baseado no capítulo 9 do Evangelho, no capítulo 9 de Eclesiastes, que é o contrário do capítulo 12. A igreja prega que morrendo o corpo, o espírito vai dormir no túmulo e esperar Jesus voltar, para ele acordar para ser julgado. Então o que acontece? Tem espírito que prega a vida toda, que ele cria uma lavagem cerebral, que ele desencarna e ele não consegue acordar. Então ele precisa ser internado nesse hospital. Muitos não conseguem acordar, precisa de uma reencarnação compulsória para ter uma nova programação no espírito. Os mentores espirituais chamam essa situação de suicídio espiritual. Nós temos também na semente de luz. Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Você não precisa ter medo da morte. Tenha medo de como é que você vai morrer. O pior, outro vídeo que nós gravamos, que chama A Morte que Nós Devemos Temê-la, é o suicídio. O suicídio é a transgressão ao corpo físico. O suicídio, existe dois tipos de suicídio: o natural e o suicídio não natural, né? Que me esqueci o nome. O voluntário. O suicídio voluntário é a transgressão das leis naturais. O uso da droga, do alcoolismo, da bebida. Cada droga, cada cálice de álcool que você toma, cada tragada de um cigarro que você fuma, você está ingerindo veneno e colocando na sua corrente sanguínea. É uma morte silenciosa. O seu desencarne será terrível, porque o cigarro e a bebida certamente lhe dará um câncer na garganta, no estômago, nos intestinos, tanto o cigarro como a bebida. O cigarro pode dar câncer nos seus pulmões, você vai morrer sufocado. Agora, o suicídio é a brutalidade no corpo. Quando a pessoa tem um problema e acha que suicidando resolve o problema, quando ele chega do outro lado da vida, porque é falta de conhecimento. Porque quem conhece a verdade, por isso que Jesus diz, conhece a verdade que ela te liberta. Por isso que o segundo Consolador nos adverte, instruir-vos. Porque a igreja, a religião, ela não explica, ela complica. Você sabendo que não existe morte e que você não morre,
Porque você vai se matar. Porque quando você chegar do outro lado, quando a alma deixar o corpo, tornar espírito, vai perceber que você matou o corpo. Mas o espírito continua vivo. Agora com dois problemas. O problema anterior e o problema agora do assassinato. É um aborto. Você abortou a você mesmo. Porque o aborto, qualquer aborto, qualquer tempo, qualquer mês, é um assassinato. Você está assassinado. Porque o espírito é conectado no óvulo na hora da concepção. Ali já existe uma vida. Ali já existe uma programação de uma vida. Você abortando, você está interrompendo, você está assassinando aquele espírito, aquele corpo. O espírito, aliás, o suicídio, o espírito, ele não regrede, porque o espírito não retrógrada. Ele fica estagnado no tempo e no espaço. Como nós já explicamos no outro vídeo, o suicida, ele fica estagnado. Você vai ter que voltar algumas vidas, às vezes várias vidas, né? Para recompor aquele agressão que você fez ao corpo. Você vai nascer com um corpo com sequela da consequência da agressão ao corpo físico. Quando você conseguir voltar ao estado em que você suicidou, aí então você vai reencarnar novamente, aí você vai começar a evoluir novamente. É tempo perdido no tempo e no espaço. Os seus amigos, os seus familiares evoluem e você fica. Portanto, você que acha que suicidando você resolve o seu problema, você vai arrumar mais problema para você. É bom você buscar conhecimento. Quer saber mais? Nos procura. Nós temos vários vídeos, nós temos estudo no YouTube, no Face, no Instagram, informação. Quer encontrar conosco? Nós estamos integrados na USE Intermunicipal de Carapicuíba. Nós congregamos na casa, no grupo Espírita Unificação Cristã, que fica em Carapicuíba, no Jardim Novo Horizonte. Quer encontrar conosco? Nos procura. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista. Eu sou um administrador desse grupo, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós somos um grupo de estudo. Venha nos conhecer, venha aprender conosco. Faça pergunta. Procura a verdade, que ela te libertará. Palavra do Mestre Jesus. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.